Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações espirituais. 16. Os desafios e as soluções. Permanecemos no lar infantil auxiliando os generosos benfeitores espirituais que contribuíam em favor dos residentes, mesmo sob as lamentáveis condições, realizando um trabalho de limpeza psíquica com destruição das larvas mentais e dos clichês de pensamentos injuriosos que empestavam o ambiente. Lugares existem onde a negligência campeia, que se transformam em verdadeiros pântanos psíquicos, mas, mesmo aí, sempre luz e misericórdia do céu, que se esparze por todo o universo, e não faltam espíritos gentis que se candidatam a servir nos mais escusos e hediondos. Bordéis, antros de perversão, clubes de degradação, bares de alcoólicos e infectos recintos onde se homiciam criminosos ou elegantes cassinos e restaurantes que servem de veículo para lavagem de dinheiro, mas que sediam máfias cruéis e organizações poderosas, todos são laboratórios de experiências evolutivas para espíritos compadecidos das misérias humanas que, tocados pelo Evangelho de Jesus, doam-se como samaritanos anônimos, aguardando momentos que os podem auxiliar no despertamento das consciências obnubiladas pelo vício e pelo crime malsinado, sem cansaço nem rebeldia, tendo compaixão dos que mergulham no terrível fosso. Jovens sonhadores maltratados no lar e pela sociedade, manipulados por quadrilhas de escravos sexuais, ambiciosos para conseguir um lugar ao sol, diariamente são arrebanhados como presas fáceis e atirados às ruas aos sórdidos recantos, onde se tornam carne à venda, até que lhes exaurem as forças e sucumbem ante as imposições inenarráveis dos seus carrascos impenitentes. Diferentes destinos, também, são reservados àqueles que servem aos viciados, ricos e exigentes, igualmente sem escrúpulos, atendendo às suas quase inconcebíveis patologias. Flores juvenis que murchecem com rapidez ante o desgaste dos exageros que se permitem, maturidades que envelhecem sob os vapores tóxicos da perversão, idosos que sucumbem antes do tempo, dominados pela volúpia dos desejos irrefreados e insatisfeitos. Todos recebem os influxos do bem e do amor, embora nem sempre os registrem na exaustão ou ansiedade em que se atormentam. O pastor zela por todas as suas ovelhas e vai buscá-las, quando se extraviam nos ínvios caminhos, nunca cedendo ao seu tresmalhar. Sabe esperar porque conhece o aguilhão da dor, que repõe na senda todo aquele que se extravia. A finalidade da reencarnação é a conquista do progresso, nunca sendo permitida qualquer forma de regressão às imperfeições, mesmo quando são ampliados os débitos pela insensatez e por desmandos. Dispondo dos meios educativos de redenção, o Senhor oferece sempre novas oportunidades de refazimento ao infrator, até o momento em que o Espírito se impõe o cárcere da expiação, a fim de aprender e optar pelo que é melhor para a sua conquista de plenitude. Quando exausto de sofrer, sem qualquer outra alternativa, apela para a misericórdia celeste e é atendido longamente no carreiro da aflição. Quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se lhe encontram íncitas na consciência, avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade e as vias que levam à porta estreita da salvação. Todo o dia foi dedicado à renovação da psicosfera ambiental,
o que diminuiu o impacto do escuso acontecimento. Embora as marcas morais pesadas que ficariam por algum tempo, não faltaram pessoas gentis que ignoravam a situação deplorável da instituição, oferecendo-se para auxiliar, de alguma forma, as crianças internadas. Os benfeitores inspiravam aqueles portadores de melhores propósitos a que se vinculassem em pequenas ações, oferecendo-se para receber uma ou mais crianças no fim de semana, retirando-as do recinto e levando-as ao seu lar como prêmio pela conduta, pelos estudos, pelas necessidades. Alguns servidores já desencantados sentiram o impacto e, de alguma forma, despertaram para a responsabilidade de contribuir com mais respeito e interesse, pois que para tanto eram remunerados e, ademais, os sentimentos vigentes lhes reprochavam na consciência agora desperta pela indiferença e revolta com que trabalhavam. Quando o mal cresce, é porque encontra campo propiciatório, não se podendo acusar os outros sem a parcela da própria responsabilidade. Ao entardecer, após a última refeição, embora o rebuliço que movimentou o ambiente durante o dia, algumas entidades infelizes haviam sido recambiadas para outros lugares. Funcionários negligentes alertaram-se e a jovem dedicada foi cercada de carinho, proposta para administradora provisória, enquanto se tomavam providências novas em razão da demissão automática daquela que raramente lá comparecia. Encerrando o nosso labor, quando a noite desceu suavemente, Dr. Bezerra reuniu-nos sob uma árvore frondosa e orou muito emocionado, agradecendo a Jesus as suas bênçãos e proteção. Ao mesmo tempo em que suplicou apoio para aquele lar que iria tomar forma de reduto familiar e não mais de presídio, onde se atiravam as vítimas da sociedade e as abandonavam. Ante o brilho das estrelas, retornamos à nossa sede, onde nos aguardavam atividades mais complexas, pois que fomos informados de que se preparava uma invasão das forças do mal para aquela noite. Demos-nos conta de que um mês havia transcorrido desde que chegáramos àquela nobre sociedade para o labor de cristianização dos membros que se haviam desviado da trilha do Evangelho, seduzidos pelas vãs imposições mundanas. Inúmeras outras atividades haviam nos chamado a atenção fora das que vimos relatando, todas vinculadas ao programa de cristianização das criaturas humanas e de devotamento aos valores éticos propostos pelo Espiritismo. Não raro, após o entusiasmo inicial que toma conta do candidato em qualquer área de idealismo, ocorre uma diminuição da chama vigorosa da alegria e não poucos se sentem desestimulados, tornam-se críticos amargos, tomam conhecimento da realidade que esmaece os sonhos e as fantasias ou o abandonam. De igual maneira, descuidam-se dos objetivos essenciais e permanecem na superfície da proposta inicial, procurando desvios que atendam aos interesses imediatos, diversões que sirvam de complemento ao trabalho. É nesse período que a vigilância decresce e surgem as influências perturbadoras, tanto no mais além como da convivência fraternal. O que antes eram jovialidade e encantamento, agora são rotina e desmotivação, mesclando os compromissos assumidos com os novos comportamentos. Desse modo, as infiltrações perigosas haviam penetrado, envenenando as instituições espíritas, que passaram a permitir-se assimilações perigosas com a introdução de métodos exóticos, de teorias fantasiosas, de propostas sem bases doutrinárias, algumas chegando ao absurdo de acreditar que a codificação kardeciana e o pensamento cristão já se encontram ultrapassados por novas conquistas do conhecimento, mais portadoras de leviandade de que respeito aos elevados deveres da fé raciocinada.
O cumprimento do programa espírita exige seriedade e vivências austeras, porque constituem um compromisso que resulta do conhecimento da realidade do espírito e suas implicações à existência corporal. Nesse caso, os espíritos que se propunham a dificultar a obra evangélica entre as criaturas trabalhavam os pontos morais vulneráveis dos adeptos mais frágeis ou mais presunçosos para desviá-los das diretrizes básicas, gerando fanatismos nuns e comodidades noutros. Ante esse comportamento, não nos eram poupados esforços em visitas a umas e outras sociedades, promovendo reuniões com os mentores desencarnados e os trabalhadores sinceros, tomando providências para que se voltasse à simplicidade inicial, conforme se encontra exarada no Pentateuco kardeciano e no Evangelho de Jesus. Todo o nosso empenho consiste em trazer de volta a vivência do modelo e guia da humanidade, a fim de que se instaure na Terra, quanto antes, o reino dos céus por ele proposto e vivido. Sempre nos reportamos em nossas narrativas, na presente obra, aos labores mais significativos e que possam ser úteis aos sinceros estudiosos do Espiritismo, especialmente àqueles que se dedicam à sua vivência sem apêndices nem bengalas psicológicas desnecessárias. O Espiritismo é uma âncora de segurança para a barca da fé na imortalidade, e fora dela são bem pouco seguros os instrumentos reveladores da continuidade da vida após o túmulo, pois que é, sem dúvida, o Consolador que Jesus prometeu. Ante a perspectiva de novos serviços, uma radiosa alegria dominou-nos a todos. A expectativa em torno do trabalho específico de desobsessão coletiva, sempre desafiador, pôs-nos em atitude propiciatória à sua execução. Pouco antes das 20 horas, o irmão Elvídio convidou-nos a um encontro, em cuja oportunidade explicou que os discípulos do Mulá e alguns rebeldes judeus haviam concertado um plano de ataque às instalações que nos albergavam, utilizando-se de um hábil estratagema. Pouco distante da sede das nossas atividades havia uma espécie de Cracolândia, onde se encontravam adolescentes viciados, adultos sem teto, traficantes inescrupulosos, ébrios costumazes sob a falsa vigilância de alguns policiais inescrupulosos que também os exploravam com propinas para deixá-los à vontade. Era um lugar perigoso porque os seus membros encontravam-se em lamentável estado de degradação da saúde sob qualquer aspecto considerado. Alguns eram verdadeiros fantasmas desfigurados. Outros haviam perdido o equilíbrio emocional e ficavam atirados ao chão entre uma e outra dose mais devoradora. Os passantes, não poucas vezes, mesmo evitando qualquer aproximação, eram insultados ou agredidos. O vampirismo espiritual ali reinava soberano, mediante o qual não se saberia dizer qual o mais infeliz e dependente, se o ser reencarnado ou seu explorador psíquico, que se acoplava de maneira a absorver-lhe todas as energias e vapores eliminados pela drogadição. Para que culminassem o atrevimento, reuniram alguns hábeis obsessores que se misturaram com os dependentes viciados e estavam telementalizando-os para um ataque massivo durante a reunião doutrinária com objetivos de furto e pânico entre os frequentadores. Uns 8 a 10 doentes, naquele momento, seguiam em direção do edifício, guiados por um terrível algoz desencarnado que viera diretamente das furnas que se acolhia. O diretor espiritual havia inspirado o presidente da casa, o irmão Ovídio, para que reforçasse as defesas do salão, colocando vigilantes cuidadosos e que estivessem prontos à interferência tranquila ao primeiro movimento de perturbação, ou mesmo evitando que os agressores se adentrassem no recinto. Convidou-nos a dirigir-nos à sala de conferências, onde seria estudado naquela noite
o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, o item fazer o bem sem ostentação. A expositora era a irmã Vicenza, a médium devotada, cuja existência constituía um verdadeiro patrimônio evangélico, graças às suas renúncias, abnegação e devotamento ao bem, na ação luminífera da caridade. Buscamos o recinto formoso e acomodamo-nos próximos à mesa de trabalhos, onde se encontravam o irmão Ovídio, a convidada e mais 2 membros diretores da instituição. O mentor encontrava-se à porta de entrada do salão, aguardando os enfermos espirituais ao lado dos companheiros encarnados e de alguns generosos trabalhadores desencarnados também apostos. Quando a devotada cristã começou a falar, em menos de 10 minutos, mantendo todas as atenções nela concentradas, ouvimos um barulho ensurdecedor que vinha do exterior e, a um sinal do benfeitor, dirigimo-nos à porta central, de onde deparamos com uma cena terrificante. Em uma nuvem escura de descargas mentais viciosas e de baixíssimo teor, nela se movimentando diversos indivíduos profundamente desgastados e vampirizados que altercavam em altas vozes sob os acicates dos espíritos vis. Outros, desocupados sem saberem o de que se tratava, acompanhavam-os. À frente, vinha um indigitado instigador e comandante que parecia controlar a turba meio alucinada. Alguns pacientes estavam em estado de consciência alterada, outros quase hebetados, e mais outros vociferavam erguendo os pulsos em atitude agressiva. Providencialmente, já nos degraus de acesso à porta, ela foi cerrada e alguns lidadores do bem enfrentaram a turba com palavras mansas, mas claras e definidoras de ação. Um jovem, tomado pelo vingador, trazendo na mão uma acha de lenha, avançou em comportamento de violência, blasfemando e contorcendo-se de desespero, sendo detido por um dos vigilantes que o segurou com energia, evitando machucá-lo, mas também não ser ferido. Ante a defesa bem organizada, os aturdidos debandaram em gritaria, prometendo o retorno logo que fosse possível, ficando a área impregnada de fluidos deletérios que seriam diluídos logo depois. Não fossem as medidas de precaução, teríamos sofrido uma invasão de resultados dolorosos, com prejuízos financeiros, morais e espirituais. Algumas pessoas na sala perceberam a movimentação no exterior, mas mantiveram-se em equilíbrio por saberem que as providências compatíveis estavam sendo tomadas e tudo terminaria em paz, como realmente aconteceu. Curiosamente, alguns dos obsessores dos pacientes drogados permaneceram em frente à entrada, estremunhados, e tendo à frente o indigitado chefe que retornou à carga sem a vítima encarnada. E porque as defesas espirituais estivessem cuidadosamente carregadas de energia que lhes dificultavam a entrada, o irmão Elvídio abriu um corredor vibratório por onde se adentraram como se fora uma conquista deles, incapazes de retroceder, ali permanecendo enquanto a expositora falava sobre a caridade para com os infelizes e perturbadores, os inimigos do bem. A reunião prosseguiu em clima de harmonia e a oradora, muito inspirada, pôde ser bem entendida pelos ouvintes que tiveram os corações confortados pelas doces esperanças do Evangelho. De imediato, foram aplicados passes coletivos na assistência e os trabalhos foram encerrados sem qualquer prejuízo, alteração prejudicial. Pairavam no ambiente peculiares vibrações que denotavam agitação inabitual. Após a tentativa de invasão fracassada, percebemos que verdadeira horda de espíritos belicosos cercava o edifício. As barreiras vibratórias de segurança encontravam-se reforçadas e observamos que entidades operosas movimentavam-se sob ordens superiores que as orientavam. O nobre irmão Macário,
fora informada de que aquela seria uma ocasião especial e resolveu, em conciliábulo com o nosso mentor e irmão Elvídio, trazer à comunicação o mulá, com quem já fora mantido diálogo anteriormente, e que ali estava desde horas antes, aguardando em sala especial, sob pesada carga sonífera por hipnose. Os chefes dos grupos perturbadores anotaram os prejuízos decorrentes das agressões mal-sucedidas em inúmeros grupamentos de diferentes cidades, nos quais vinham exercendo a interferência prejudicial. O intento de desmoralizar Jesus e a sua doutrina através da fragilidade de alguns dos seus discípulos era suplantado pela força da fé de novos servidores abnegados, responsáveis pela revitalização das células evangélicas de várias denominações que se multiplicavam no planeta, especialmente aquelas sob a responsabilidade de O Consolador. Haviam percebido a ação das caravanas no mais além, que robusteciam os lutadores cansados e sintonizavam com os servidores fiéis. O Senhor jamais deixou a sós aquele que se lhes entregaram em manifestação de amor. Convidados pelo benfeitor a uma reunião prévia na sala mediúnica, às primeiras horas do amanhecer, tendo presentes inúmeros ceareiros reencarnados que mourejavam na sociedade e aqueles outros do nosso campo vibratório, ouvimos o mártir do passado na sua exortação. Irmãos queridos, a hora urge. Os acontecimentos funestos que enlutaram a Terra no começo do século, através dos atos de terrorismo coletivo e individual, foram trabalhados nas esferas espirituais inferiores e transferidos para o mundo físico. Um dos seus chefes reencarnou-se tempos antes, com a infamante tarefa de estarrecer o planeta, com a sua hediondez e insensibilidade, sob tenebroso comando das trevas de que participava. A providência divina inspirou as reações internacionais e deu-se início, tempos depois, à primavera árabe, mas os reclamos do ódio dos alucinados pelo fanatismo incendiaram o Oriente e ameaçam o Ocidente com as labaredas destrutivas que a tudo devoram, infelicitando milhões de desafortunados expulsos das suas terras e fugindo para acampamentos hórridos, em resgates ultrajantes. Todavia, o Senhor vela por todos e a questão vem merecendo compaixão e misericórdia nesse processo de depuração do planeta em transição. A humanidade defronta mais uma vez um dos seus graves momentos históricos, porque a volúpia dos enlouquecidos tem por meta não a defesa de um ideal, mas a sede do crime hediondo, das mortes aparvalhantes, para submeterem pelo horror a sociedade estarrecida. Os benfeitores da humanidade reuniram-se sob as bênçãos de Jesus, para que ele interviesse, como de outras vezes, antes que a onda de crueza atingisse níveis dantes jamais alcançados. E o Senhor os atendeu, dominado por incomparável compaixão pelos atuais algozes dos seus irmãos. Ainda verteremos muito pranto antes que as nuvens carregadas de rancor cedam lugar ao sol da fraternidade. Trabalhando com acendrado carinho e sacrifício, as falanges da luz, além de amparar os perversos em luta, reencarnam-se em massa para a grande e final batalha que será travada no mundo físico. O Senhor confia em nosso humilde contributo, em nossa dedicação. Logo mais estaremos dialogando com o nosso inditoso irmão, concluindo uma etapa de alta significação. Confiemos. Todos nos encontrávamos visivelmente emocionados. Pequenos obreiros que nos reconhecíamos ser, não compreendíamos que a humílima atividade a que nos vinculávamos teria repercussão mais significativa e de alguma relevância. Eram menos de 2 horas da manhã, quando o irmão Elvídio proferiu a prece de abertura da reunião. À mesa, além do chefe,
à mesa, além dele, do presidente Ovídio, os médiuns abnegados em clima de concentração profunda aguardavam. Dr. Bezerra de Menezes, pessoalmente, conduziu com 2 enfermeiros um mulá, que, atraído pela senhora Vicenza, incorporou-a com facilidade, despertando em seguida. Surpreso, exclamou: Novamente? Que desejais de mim? Como vos atreveste a deter-me contra a minha vontade em vosso antro? Como prosseguis traidores e brutais? Com serenidade afetuosa, o venerando Macário respondeu-lhe: O nobre mulá que se encontra por vontade própria, desde que veio anteriormente em atitude agressiva contra o labor de Jesus Cristo. E continuo no mesmo e firme propósito. O cordeiro tem que ser novamente imolado para a verdadeira glória de Alá. Investimos séculos de trabalho e organização para desforçarmos-nos da crueldade que sofremos e para a implantação da fé muçulmana no mundo. Com qual objetivo, meu irmão? Jesus reina em milhões de vidas e qualquer tentativa de anulá-lo não passa de vão delírio. Ele tem aplicado em nós milhões de anos de expectativa, de amor e de paciência. Mohamed é o profeta e Alá é o Senhor. Não me parece verdadeiro porque entre vós, os xiitas, os sunitas, Alá parece dividido, já que vos matais uns aos outros em carnificinas inconcebíveis. Por que tanto ódio vos separa? O mesmo que a vós divide em nome do cristianismo. Quantas denominações pretendem a posse da verdade que ele teria sido portador? Por que a maldita Inquisição, a perseguição aos hereges? Havia ressentimento e rancor na resposta. No passado, quando medrava a ignorância, mãe do egoísmo e da presunção, as criaturas atribuíram-se valores que exorbitavam, supondo-se capazes de administrar o reino dos céus, embora na vilejatura carnal. Utilizavam-se da fé religiosa como instrumento político para o poder enganoso, porque a morte sempre a surpreendia quando esperavam o desfrutar das glórias transferidas para regiões de ultrajantes sofrimentos, onde se demoravam por tempo indeterminado que lhes parecia eterno. Infelizmente, a embriaguez da carne ainda mantém na atualidade um número expressivo nas mesmas condições, redundando em dores inenarráveis, porque ninguém consegue anestesiar a consciência indefinidamente, e as leis que vigem no universo impõem-se com rigor, cobrando respeito aos seus frágeis infratores. As urdiduras das intrigas e das calúnias, de resultados eficientes no mundo das paixões, são desmascaradas pela realidade e somente os valores do bem têm vigência para a conquista da harmonia interior, fundamental para a plenitude. Pouco me interessam as suas reflexões. As armas ainda são os mais eficientes recursos para submeter as criaturas rebeldes ao talante do que desejamos. Não acreditamos na solidariedade que se desfaz ante o dinheiro farto, nem na honra que se perverte com facilidade. Aprendemos com o profeta Sereníssimo que o Islã há de dominar o mundo, que deve ser desprezado para o deleite após a morte, no paraíso de gozos infinitos. Pelo que posso deduzir, o nobre mulá, embora havendo sido vítima, conforme proclama, não encontrou o paraíso de sensualidade, de glutoneria, de paixões humanas e cervis. Antes, pelo contrário, contorce-se nas vascas da agonia, nos tormentos do ódio. Onde tem estado durante todo esse período a partir do momento em que foi massacrado no século XVI? Certamente, conforme o Corão, no inferno de dores inenarráveis, havendo atravessado algumas das suas 7 portas e detendo-se em alguma área de revolta e desespero. Jesus, porém, oferece-nos um paraíso de harmonia e de progresso, de beleza,
onde o amor transcende as falsas necessidades da organização somática, não havendo ambições de cobiça nem sede de prazeres. Isso, no entanto, será conquistado durante a jornada pelo mundo físico, através da serenidade e da compaixão pelo próximo de qualquer origem, crença, condição social ou econômica. A lei de amor vige poderosa porque sustenta o cosmo, pois que o Pai é amor. Enquanto isso, o espírito em estado de alucinação, por sentir-se impossibilitado de maltratar a médium, eliminando fluidos morbosos, retorcia-se na aparelhagem ultrassensível da abnegada missionária. No seu tormento, que inspirava compaixão, passou a emitir sons estranhos que poderiam ser frases num dialeto muito próximo ao idioma árabe. Foi então que o irmão Macário exorou o socorro do mestre compadecido, e nesse momento uma entidade veneranda desceu e condensou-se no recinto, irradiando claridades diamantinas, e com respeito dirigiu-se ao rebelde. Ibn Said, louvado seja o Pai misericordioso e único. A voz possuía a doçura do amor, e a expressão dos olhos e da face exteriorizava-se em suave luz, que envolveu o comunicante, que não pôde ocultar a surpresa, e gritou em pranto convulsivo: Santo Imame! Imame, autoridade religiosa da doutrina muçulmana, que significa textualmente aquele que guia, aquele que seleciona, que está à frente. Nota do autor espiritual. Como vindes ao inferno buscar-me, desgraçado que sou e esquecido de Alá como estou? O excelso Criador nunca ouvida de nenhum daqueles que gerou. Tu não és desgraçado, estás somente dominado pelo mal que passou a morar nos teus sentimentos, empurrando-te para longe daquele que é a própria vida. Venho buscar-te, para que descubras que somente há um Deus, pouco importando-lhe o nome, e a sua mensagem é o amor vivo que um dia governará a terra, logo passem as tempestades dos ódios e das humanas paixões. És sincero na tua fé e equivocado na sua interpretação. Hoje sei que Jesus reina soberano e que Mohammed é também seu profeta, que exorbitou quando se viu perseguido por aqueles que não aceitaram o Corão, quando ele começou a distendê-lo pelo mundo árabe de então, havendo, então, recorrido à guerra quando era emissário da paz. É sempre assim que acontece a falência de alguns missionários, quando olvidam que estão a serviço do Senhor e não da própria vontade, desejando implantar a mensagem na sua hora, e não quando as circunstâncias o permitem. Jesus foi o único a submeter-se totalmente à vontade do Pai Celestial, tornando-se o exemplo máximo de fidelidade. Não recalcitres mais contra o aguilhão. O espírito estremunhado em pranto volumoso foi retirado da aparelhagem mediúnica de Dona Vicenza e conduzido pelo nobre espírito em estado de adormecimento. Com um sorriso delicado de profundo sentido, o imame afastou-se conduzido o seu fardo leve, após trocar um olhar significativo com o irmão Macário. Diversas entidades muçulmanas que haviam ficado retidas na sala de conferência e haviam sido transferidas para a mediúnica, sob a aura luminescente do embaixador espiritual, seguiram-no em pós, arrastadas pelo seu magnetismo. Suaves harmonias perpassavam no ar com um delicado e agradável perfume. Todos nos encontrávamos emocionados, com lágrimas escorrendo como bálsamo sobre as faces. O irmão Macário solicitou ao benfeitor que a reunião fosse encerrada, porque outros labores deveriam ter lugar em seguida. A prece com toda a unção foi proferida, e após o término, os convidados foram reconduzidos aos seus lares,
enquanto os desencarnados retomavam as atividades pertinentes. Olhei o relógio da sala e anotei que se havia passado apenas 1 hora, que respondia por gloriosa vitória de Jesus sobre o mal que ainda predomina no mundo. Em poucos minutos, estávamos os membros do nosso grupo, o irmão Macário e os mentores da sociedade atendendo aos irmãos em sofrimento, ali acolhidos, para posterior transferência para os nossos centros socorristas na colônia Redenção.